A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé, com a continuação do tema Batalha Espiritual. Nós vamos ler aqui em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 14, que diz assim: Portanto, estás firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, né? Assunto muito importante, de extrema necessidade, né? Esse assunto sobre a batalha espiritual. No último vídeo que nós fizemos, nós falamos no versículo 13, né? E hoje nós vamos falar nos versículos 14 e 15, que aqui Paulo já está falando diretamente das peças da indumentária do soldado romano. Nós sabemos que Paulo ele estava preso, mas era uma prisão domiciliar e ele ficava 24 horas sendo guardado pelos soldados romanos. E com essa constância da presença dos soldados romanos, ao olhar para a armadura dos soldados romanos, Deus dá a Paulo uma revelação espiritual trazida agora para a sua igreja. Por quê? Porque nós fomos alistados pelo Senhor. Interessante que não era qualquer homem que era aceito, né, como soldado romano. Quando você vai estudar sobre os soldados romanos, você descobre que era um exército muito bem preparado, muito bem armado, e eles eram muito bem coordenados, né? Eles eram, o que eles faziam com excelência. E aí não era qualquer homem que podia ser soldado romano, porque ele tinha que ter aptidão para a guerra, né? Aptidão para guerrear. Então, falando de aptidão para guerrear, a gente entende que realmente não é qualquer pessoa. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, o que é que nós entendemos? Não é qualquer um que consegue ser cristão verdadeiro, né? Ser cristão verdadeiro, muitas coisas sobrevêm contra as nossas vidas, no reino espiritual, que vem aqui para o material, né? E acontece em nossas vidas, e não são todos que conseguem guerrear. Essa já é uma verdade espiritual que nós aprendemos aqui com esse tema sobre a batalha espiritual e sobre as armaduras, né? De Deus, que é as armaduras que é prefigurada ali pelo soldado romano. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho, amém? E compartilhe muito esse tema para aqueles que você entende que precisa desta palavra. Então, continuando, ele primeiro vai falar aqui sobre o cinturão da verdade, né? Porque ele vai dizer, cingido os vossos lombos, ele vai dizer, né? Portanto, estás firmes, quer dizer, primeiro você tem que ter firmeza, antes de qualquer coisa, você tem que estar firme no Senhor, né? Como nós falamos já em um outro vídeo, para nós obtermos essa armadura de Deus, a gente tem que estar com as vestes, as vestiduras da salvação, né? Vestes de salvação nós temos que ter para poder conseguirmos de Deus ter essa armadura. E essa veste de salvação é o primeiro, é o primordial, para que alcancemos também, para que tomamos posse, né, dessa armadura de Deus. Então, precisamos estar firmes no Senhor. E depois de estarmos firmes, ele vai dizer, tendo cingido os vossos lombos. E é interessante falar sobre isso, porque quando nós falamos de lombo, a maioria das pessoas acha que o lombo é os ombros, e não é. O lombo é a cintura. É por isso que é chamado de cinturão da verdade, porque ela fica na cintura. Então, o lombo é na cintura. E qual é a função desse cinturão? A função do cinturão, ele é unir as peças dessa armadura, né, que é chamada de indumentária, né? Unir as peças da indumentária, dessa armadura, para ela ficar bem ajustado no corpo do soldado. Por quê? Porque quando o soldado precisasse correr, essas roupas não iam estar folgadas nele. Aí eles colocavam o cinto, colocavam o cinturão, porque o cinturão ia ajustar
toda essa indumentária, todas as peças no seu corpo, e aí ele ia ter liberdade, ia ter mobilidade para correr, para seguir ali na sua tarefa, que era defender o reino, né? Que essa é a nossa função, né? Nós estamos aqui para defender o reino de Deus. Então, o soldado, ele tinha mobilidade e liberdade de movimentação. E esse cinto, como ele está dizendo, é o cinturão da verdade, né? E qual é a verdade, irmãos? A verdade é a palavra de Deus. Então, esse cinturão, ele é a verdade. É o cinturão da verdade. E que verdade é essa? A verdade, ela é a palavra de Deus, né? Que se nós temos a palavra de Deus em nossas vidas, nós temos essa liberdade de ação no mundo espiritual. Por causa de quê? Da verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus, né? Que foi o Senhor quem nos deu esta palavra, foi o Senhor que preparou esta palavra para que, através dela, nós andássemos na verdade. E esta verdade, ela nos dá essa condição de se movimentar no reino espiritual. O reino espiritual, irmãos, não é esse aqui que nós pisamos. O reino espiritual, ele é invisível, o qual nós não vemos, né? Mas quando é que o cristão, ele tem de fato essa liberdade no reino espiritual? Quando ele é conhecedor, em primeiro ponto, ele é conhecedor da palavra. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que o crente precisa ler a Bíblia todos os dias. E essa é uma conversa que quem me conhece pessoalmente, né, como os irmãos da minha congregação, os amigos, sabe que é uma palavra que eu digo ela constantemente. Eu digo no ciclo de oração, eu digo aos domingos na escola bíblica, irmãos, leiam a Bíblia. Então, esta palavra de Deus, ela não foi feita para ficar nos cantos da nossa casa, não, nem em cima do móvel, nem na cabeceira da nossa cama, não. É uma palavra que Deus fez para que a gente venha lê-la. Então, primeiro eu tenho que ter o conhecimento desta palavra. E agora que eu conheço esta palavra, eu passo a cumpri-la, a praticá-la. Então, quando eu conheço e a pratico, aí eu ganho essa liberdade no reino espiritual, essa mobilidade, esta autoridade espiritual de movimentação. Né? Por quê, irmãos? Porque quando nós assim vivemos, a nossa vida ela passa a ser uma vida frutífera em Deus. Vamos ver isso? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo 21. Que vai dizer assim, 3:21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são feitos em Deus, né? Então, conheceu a palavra, começou a praticar a palavra, aí esse texto de João vai dizer, olha, passou para a luz. Por quê? Porque quando você está na luz, as suas obras, aí alguns textos dizem as suas obras, né? Elas são manifestas. E que obras é essa? Aí essa versão que eu estou lendo aqui King James, ela vai dizer os seus atos, né? É o que provém do pensamento, das palavras e das ações. Então, toda a nossa palavra, pensamentos e ações são agora as nossas obras, elas são vistas diante de Deus. Então, ele está na luz, a luz clareia, né? A luz tira da escuridão, a luz tira das trevas, a luz mostra. É que esse texto está dizendo, se você conhece da palavra, porque lê ela, né, constantemente, e pratica esta palavra, você está na luz e as suas obras são manifestas, porque elas são feitas em Deus, ou seja, você não tem nada a esconder. Então, a sua vida, ela é uma vida que é um livro aberto, que todos podem olhar, que todos podem ver. Por quê? Porque você é um conhecedor praticante da palavra. Porque existe aqueles ainda que conhecem, mas não praticam. Mas o que é que o diabo vai fazer, irmãos? O diabo ele vai ficar o tempo todinho tentando os crentes. Para quê? Para que o crente não consiga obter esta autoridade, esta liberdade, né? Esta mobilidade no reino espiritual, né? Ele procura prender o crente.
Então, como esta palavra é a verdade, a gente já entende por aqui que o crente ele não pode ter uma vida de mentira. Uma vida de mentira, eu digo nos dois sentidos, no sentido de realmente mentir, né? Falar mentiras, como também ter uma vida dupla, porque há cristãos que eles têm vidas duplas, né? Uma forma de uma roupa para a igreja, outra roupa para o mundo. É uma forma de pensar na igreja, outra de pensar no mundo, né? Então, quando está na igreja, pensa como a igreja. Quando está na escola, no trabalho, pensa como as pessoas que estão acompanhando ela naquele momento. Então, é uma vida dupla. Mas quem tem a vida dupla, irmãos, o que é que o diabo faz com essa pessoa? Ele consegue prender essa pessoa. Prende como? Essa pessoa fica sem autoridade, ela fica sem autonomia, sem liberdade, sem mobilidade no reino espiritual. É por isso que ora não acontece nada, né? Às vezes faz propósito de não sei quantos dias, nada é movimentado, nada acontece, nada sai do lugar. Por quê? Por conta de alguma ação, de alguma obra dela, de alguma atitude dela ou dele, está preso. Está perdido para essa pessoa? Não. É arrepender-se e prosseguir com o Senhor, mudar realmente de atitude, né? Porque o inimigo, ele sempre vai tentar. Tentar para quê, irmãos? Para que nós sejamos envolvidos com o pecado, envolvidos com a mentira. Quando o cristão, ele cede à tentação, ele tem essa vida dupla, ele acaba sendo apenas um homem, uma mulher religioso como os fariseus. Imagine que os fariseus eram aqueles homens que tinham todo o conhecimento da lei, porém eles próprios não cumpriam a lei. E acabaram ficando só pessoas religiosas, que eu tenho medo assim da religiosidade, né? Um dos pontos que a gente observa muito, essa questão da religiosidade, é tipo assim, é a questão das regras, né? O religioso, ele é muito apegado às regras. Não faz porque não pode. Se pudesse, faria, né? Então, se não fosse aquela regra do não pode isso, não pode aquilo, o camarada fazia. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, até um pouco chocante, né? Mas é uma realidade. Existem homens, por exemplo, que se pudesse, ele teria, mesmo como cristão, 2, 3 mulheres, né? Mas aí não pode, aí ele não tem. A questão aqui não é você não fazer porque a regra está dizendo que não pode, é você não fazer por amor ao Senhor. Porque quando você não faz alguma coisa por amor a Deus, porque você quer Ele para você, você quer Jesus na sua vida. Então, tudo que você tem de precioso é o Senhor. Então, você quer a presença de Deus, você quer a alegria de Deus, você quer o poder de Deus, você quer a unção de Deus, você quer Deus para a sua vida, porque você entende que Ele é tudo que você tem. Então, aí você não faz por amor. Agora, quando alguém não faz por regra, que aí a religiosidade, irmão, fica difícil. Por quê? Porque ela não peca na ação, mas peca no coração. Que existem pecados que ele começa primeiro na alma, né? Nos sentimentos. E às vezes alguém até chega aos confins, né? Pratica. E outros não praticam, mas fica com aquele desejo lá dentro. E a melhor saída para isso é confessar ao Senhor a fraqueza e pedir que Deus retire de si. Por quê? Porque Deus quer usar você como soldado de Cristo, quer usar você como guerreiro de Deus. E enquanto você estiver nessa situação, essa peça da armadura de Deus, chamado cinturão da verdade, não lhe cabe, e por não lhe caber, você também não pode usá-lo. E por não usá-lo, você vai estar preso, sem autoridade, sem liberdade, sem mobilidade no reino espiritual. E é tudo que nós precisamos. Por quê? Porque a gente precisa orar, irmãos, pela nossa família, por nós mesmos, por aqueles que vêm até nós. E quando essas pessoas chegam até nós, ou os da nossa família, que nós oramos e jejuamos constantemente, a gente vai querer ver o poder de Deus envolvido nesta ação da oração. E para isso, a gente tem que estar dentro dessa autoridade de Deus e dentro dessa liberdade, através dessa armadura. No versículo 14 de Efésios 6, vai dizer assim: e vestir da couraça da justiça.
A couraça, irmãos, era uma peça que cobria todo o tronco do soldado romano, né? E ele cobria todo esse tronco e trazia proteção ao coração. E aqui a gente já encontra uma verdade espiritual muito importante, que nós devemos cuidar do nosso coração. Onde é o coração do crente, irmãos? Aqui, né? Tudo começa na área do nosso pensamento, né? Nesse pensamento aqui, é por isso que a Bíblia diz que o coração, né, do coração que o homem guarda o seu coração, que deles que tem as saídas da vida, né? Está lá em Provérbios, não só um texto, mas vários textos na Bíblia que fala de coração. E aí você vai entender isso. O coração do crente não é esta bola, né, que bombeia aqui, não, mas é o nosso pensamento, do pensamento desce, né, para o coração, para a nossa alma, que gera os sentimentos. Então, a couraça da justiça, como ela estava no tronco, ela protegia o coração. Isso quer dizer que nós, como cristãos, precisamos aprender a defender o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Por quê, irmãos? Porque a gente tem que exalar amor, a gente tem que exalar perdão, né? A gente tem que exalar compreensão, a gente tem que exalar sinceridade, né? Os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 22, né? Que em breve eu estarei trazendo um estudo sobre as obras da carne, lá de Gálatas também, capítulo 5. Mas nós precisamos exalar o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito, irmãos, é de dentro para fora. Então a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Porque a gente não pode amar só quem a gente quer amar. A gente não pode perdoar só a quem nós queremos perdoar. Porque Jesus, a respeito disso, ele foi muito claro. A medida que eu perdoo é a medida que Deus vai me perdoar. E às vezes a gente acha, né, como ser humano, não só quem tem que perdoar é Deus, não. Deus vai me perdoar dos meus pecados e eu tenho obrigação de perdoar quando alguém me ofende. E é tão interessante que liberar perdão liberta quem está magoado. Porque se você for observar pessoas que não perdoam, são pessoas amarguradas, entristecidas, nervosas, são pessoas que não conseguem ver o lado bom da vida. Pode observar, todo pessimista, ele é difícil de perdoar. Todas as pessoas que eu acompanhei, que ela tem a dificuldade do perdão, ela é pessimista. Não desassocia, não. Só consegue ver o lado negativo das coisas. E é por isso que essa couraça da justiça, ela fala dessa proteção do coração, e isso que tem que fazer somos nós. A mudança, ela é uma chave que está do lado de dentro. Não é alguém que está fora que vai fazer isso por mim. Sou eu, né? Então, a gente também precisa prestar atenção nisso. A couraça da justiça, ela também fala sobre a justificação. Por quê, irmãos? Porque nós somos justificados por Deus pela fé. Vamos ler isso? Romanos 5:1, que nos diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, ele nos aceitou, que a gente tem até o hábito de dizer assim na igreja, né? Tem alguém aí que queira aceitar Jesus? É Jesus quem nos aceita, né? Então, Jesus nos aceitou, e como ele nos aceitou, nós passamos agora a ser justificados por ele. Quando Deus olha dos altos céus e olha para mim, e olha para nós, ele vê Jesus, né? Então, nós nos tornamos pessoas justas por causa do sacrifício de Jesus. Não é que eu seja justa meramente do meu esforço. Não tem condição. Nenhum ser humano tem condição de ser justo. Mas nós somos justificados, e toda ação de justiça que nós praticamos é Deus, não é você. Você não tem essa capacidade de ser justo por si só. Não. Todo ato de justiça que você venha praticar, todo ato de bondade, todo ato, tudo que é bom que você faz porque é Deus na sua vida. Retira Deus que não fica nada.
Aí começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, os nossos pecados, irmãos, eles foram perdoados pelo Senhor, né? E como eles foram perdoados por Deus, aí nós estamos na presença de Deus, né? E se a gente pecar, porque, irmãos, não há ser humano, nem homem, nem mulher que não peque. Todos nós somos pecadores, né? Não há quem não peque. Mas se nós pecarmos, aí o que é que acontece? Nós pedimos, nós confessamos nosso pecado, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, né? E Ele nos perdoa com sinceridade. Então você pensa aí, irmã, mas eu conheço alguém e tal, e quando peca, mas eu acho que não é verdadeiro. Você não tem que achar o perdão de ninguém, o arrependimento de ninguém, verdadeiro ou falso. Isso aí é uma coisa que só cabe no seu erro. Então você tem que ver quando você erra, quando você peca, se você se arrependeu de verdade e com sinceridade. Porque, irmãos, a Deus ninguém engana. Se a Deus ninguém engana, eu não posso estar preocupada se alguém está dizendo que se arrependeu e não foi verdadeiro. Porque quem é que pode enganar o Senhor? Nenhum homem, nenhuma mulher engana este Deus. Deus sabe tudo, ouve tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Os mínimos detalhes. É tão interessante essa questão do sentimento, que o sentimento, quando é tão sério a intenção do coração, daquilo que a gente faz, que quando isso é aplicado na lei, na justiça normal dos homens, acontece algum problema, vai para a justiça. E lá, o juiz, ele vai, a questão da intenção da pessoa, vai valer muito lá na hora dele decidir a favor ou contra da pessoa. Imagina Deus, se um juiz, que é um ser humano, ele vai olhar ali, vai analisar toda a pesquisa, tudo que foi feito, tudo que foi investigado, e ali ele vai entender a intenção do coração daquela pessoa e vai dar uma sentença para ela. Imagine a Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra entre juntas e medulas, e ele sabe as intenções do coração. Então, a Deus ninguém engana. E se a ele ninguém engana, a gente não pode ficar preocupada. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, irmãos, e entender que esta Bíblia nos orienta a nós nos preocuparmos com nós mesmos. Então, o homem deve examinar-se a si mesmo. Então, devemos nos examinar a nós mesmos. E falando sobre isso, essa questão de pecado e pedir perdão e tal, tem uma fala que algumas pessoas dizem que eu não concordo, certo? Eu quero até trazer isso aqui nesse vídeo, no nosso canal, e você também fique livre para comentar, para falar. A gente vai se falando, vai se comunicando sem problema nenhum, mas eu não concordo. Que é uma fala que diz que quando o crente peca, ele dá legalidade ao diabo. Assim, essa fala é uma fala que eu não acredito, né? Por que, irmãos, eu não acredito? Primeiro, qual é a legalidade que o diabo tem? Se nada que ele faz é dentro da legalidade. Nós encontramos em Zacarias, no capítulo 3, uma coisa interessante. O diabo, ele acusa o sacerdote Josué, cujas vestes estavam sujas. Sujas de quê, irmão? De pecado, né? Mas ele acusa esse sacerdote na presença de Deus. E a pergunta é, quando você vai ler lá o texto de Zacarias 3, Deus entregou aquele sacerdote na mão do diabo? Não. Deus enviou o anjo, certo? E mandou que fossem trocadas as vestes de Josué. Por que, irmão, Deus fez isso? Porque Deus viu naquele homem o arrependimento. Então, essa história de que o crente peca e ele dá uma legalidade para o diabo trabalhar na vida dele, só se não houver o arrependimento e ele entrar na prática do pecado, ser escravizado pelo diabo, que aí é outro patamar, né? Porque a partir do momento que um cristão, ele tem uma vida de pecado constante, e ele não luta contra esse pecado, mas ele se entrega, vira escravo do pecado. Aí, irmão, é quem peca voluntariamente.
né? Que fica naquela vida constante de pecado. Então aí ele já foi escravizado pelo diabo e agora, irmão, já perdeu a salvação. Tanto é que também nós encontramos em Apocalipse 12, o diabo, o texto da Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que o diabo não cansa de dia e de noite de acusar os irmãos, né, que são os salvos, que são os cristãos. Quer dizer, a função dele sempre será essa de acusar. Mas se o crente verdadeiro e sincero se arrepende diante de Deus, o Senhor tem um advogado justo e fiel, que é Jesus, que vai tomar a causa daquele momento, daquele vacilo, porque foi um pecado involuntário, não foi intencional, e ele passa agora a ser perdoado por Senhor, e ele tem a sua comunhão com Deus. Agora, quando alguém entrega-se ao diabo, aí sim, é diferente. Ah, irmã Sueli, esse cristão que se entregou ao pecado, aí ele agora deu legalidade ao diabo, meu irmão, ele é escravo do diabo. Se ele tem uma vida de pecado, ele agora é escravo do diabo. Porque aquele a quem você serve é a quem você é escravo. Você não está servindo. Se você está servindo ao pecado, então você é escravo do pecado. Se você está servindo ao Senhor, você é escravo do Senhor. Porque nós somos escravos de orelha furada. Nós estamos com o Senhor porque queremos estar com Ele. Então a situação é essa. Então, por conta desses textos bíblicos de Apocalipse 12, de Zacarias 3, eu não concordo com essa fala quando alguém diz que o crente, quando peca, ele dá legalidade ao diabo. Se você acredita desta forma, eu também respeito isso. E se há sinceridade com ele em Deus, o Senhor o restaura, o ajusta, o ajeita, e ele permanece na presença do Senhor, fazendo assim a vontade de Deus, né? Porque o Senhor, irmãos, ele é fiel, como a Bíblia diz, que Deus, ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Aí o que é que o diabo sempre vai fazer? Ele sempre vai tentar envolver os cristãos no pecado. Sempre vai tentar envolver os cristãos no erro, né? Para quê? Para que essa pessoa perca nessa couraça da justiça, essa justificação da parte de Deus, seja ferido, ele caia, né? Uma ferida mortal e ele venha a morrer espiritualmente. Essa é a intenção do inimigo das nossas almas, mas nós que conhecemos esta palavra, porque nos apegamos a ela, porque lemos nela todos os dias, o crente que lê a Bíblia todo dia, ele tem saída para tudo na vida dele. O crente que se desespera, o crente que se angustia, o crente que corre para o mundo se acabou, que faltou-lhe o conhecimento da palavra. Mas este conhecimento da palavra, Deus não vai trazer assim para a vida de ninguém. Você tem que se esforçar. Ler a Bíblia não é fácil, orar não é fácil, jejuar não é fácil, nada com Deus é fácil. Tem que haver um esforço da nossa parte. E quando há esse esforço, Deus ele nos ajuda e ele nos honra. Porque nosso Deus, ele permanece fiel. Em Efésios, no capítulo 6, né, agora o versículo 15, que diz assim: e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, né? Então, nós já falamos sobre o cinturão da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça, e agora nós vamos falar sobre os calçados, né? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. É onde nós colocamos os nossos pés, é a nossa maneira diária de caminhar, né? Que deve estar neste evangelho da paz, né? O que significa dizer, irmãos, que nós devemos pregar este evangelho, o qual Jesus nos comissionou, que na verdade é a missão real e primordial da igreja, é a evangelização. Então Deus, ele nos chamou para nós termos também essa armadura de Deus, que é esse calçado no evangelho da paz, para que a gente saia onde passamos, a gente passe levando a mensagem da cruz, né? E essa mensagem da cruz, ela é pregada
através da palavra, através da nossa voz, mas ela é pregada também através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, que ele tem que ser aonde nós passarmos. E é bem verdade que o cristão, que ele tem os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele não anda em qualquer lugar. E ainda que ele esteja em um lugar que ele não deveria estar, por certo, é o mandado de Deus para o caminho da salvação. Porque nós vamos ler agora um dos versículos que eu acho mais lindos da Bíblia. Existem vários versículos que eu acho lindo, e esse é um deles, que é o 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Olha aí, irmãos, a responsabilidade que o Senhor te deu, o nosso dever primordial como cristão não é estarmos em quatro paredes em nossas igrejas, só participando de departamentos, só participando disso e daquilo, não que seja bom. Devemos que esse envolvimento dentro da casa de Deus, ele é maravilhoso e ele estrutura os nossos pés. Mas a função primordial da igreja, ela é a evangelização. É dizer ao homem pecador que tem saída para ele. É dizer ao homem pecador que Jesus morreu na cruz para salvar, libertar, curar, batizar o homem com o Espírito Santo e levar o homem para o céu. Esta é a pregação da igreja. Esta é o nosso dever. E isso deve arder no nosso coração. Eu até falei esta semana no ciclo de oração que nós devemos voltar àquela prática do evangelismo pessoal. E muitas vezes no nosso cotidiano, é no trabalho, é na casa, é na escola, alguém chega, traz um problema, pede um conselho, diz uma coisa, você põe a palavra, você põe o sacrifício de Jesus, você vai levar para aquela pessoa que está necessitando o Jesus que morreu na cruz do Calvário, para reconciliar o homem com ele, porque aqui, esse texto mundo não é a natureza, é o ser humano. Uma aliança que foi quebrada no Éden, com a ação de Adão e Eva, onde eles desobedeceram à voz de Deus, no ato de que eles não poderiam comer do fruto da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e devido a este ato, eles passaram a pecarem, foi quebrada a aliança com Deus, mas ali mesmo no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, Deus diz para ele que ele ia providenciar que ia reconciliar toda esta humanidade com Deus. E ele nos mandou Jesus. E eu agradeço todos os dias pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida e pela vida da humanidade. E nós só estamos de pé. Você pode ter 50 anos de crente, 40 anos de crente, 100 anos de crente, 1 ano de crente. Não importa o seu tempo de crente, você só está de pé porque Jesus tem sustentado você. Tem segurado você, inclusive, de muitas vezes que você tem pensado em desistir, tem pensado em deixar tudo para lá e não fazer mais a obra de Deus, porque, irmãos, nós somos bombardeados 24 horas, eu digo pela minha própria vida, né? Porque na minha vida também já aconteceu e às vezes acontecem coisas que a gente olha e dá vontade de desistir, mas o Espírito Santo vem e diz, não, eu tenho um plano com você, eu estou sustentando você. Então, irmãos, nós estamos de pé por conta do Senhor, não é que sejamos fortes, nem podemos, nem tenhamos condições, não é. É o próprio Deus que nos dá, que nos tem sustentado, né? É Ele que nos dá esta condição. Então, irmãos, o crente tem que estar bem calçadinho neste Evangelho da Paz, trazendo, né, esta palavra para aqueles que estão no mundo, né? Nós temos que anunciar esta verdade da reconciliação, esta verdade que o Senhor tem feito isso por nós. E não é só isso, não para por aí. Essa ferramenta dos calçados fala dessa proclamação do Evangelho, aonde a gente passar, mas ela também fala algo muito importante, irmãos,
que se nós não guardarmos isso, pregar o evangelho, nem vai adiantar muito se essa parte aqui a gente não cumprir. O que é que eu quero dizer? Nós temos que ser pacificadores. Nós não podemos criar pelejas, nós não podemos criar divisões, nós não podemos criar competições, porque, irmãos, se nós pregarmos esse evangelho da paz aonde nós passarmos, mas as pessoas, quando elas vierem para Cristo e elas passarem a se congregar conosco na casa de Deus, em nossas congregações, mas em meio ali, ela vê disputa, competição, peleja, intriga, inveja, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo derrubar o outro, um não se alegrando com a vitória do outro. E aí, como ficou a pregação do Evangelho da Paz se no cotidiano estivermos desse jeito? Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de uma mudança radical. Aqui, ó. O crente, ele entende quando ele é uma pessoa invejosa, quando ele é uma pessoa mentirosa, quando é uma pessoa que gosta de disputa. Eu não gosto de fulana, aqui não chega, não chame ela, não vai, entende? Então, se você está nessa condição, você precisa entender que tem que haver uma transformação de Deus na sua vida, de dentro para fora, porque não vai adiantar nós buscarmos as vidas lá fora, porque nós pregamos o evangelho da paz, a mensagem da cruz do Calvário, mas aqui dentro, no nosso cotidiano, nós estamos dentro de grandes pelejas e competições. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para estarmos unidos, para nós nos ajudarmos uns aos outros em todos os sentidos. Claro que vai ter um certo momento que eu não vou poder ajudar, você não vai poder ajudar, não vai poder estar presente, não vai poder chegar ali, porque a nossa vida tem outras tarefas também a fazer, mas você também não está puxando o carro para trás. Você está empurrando ele para frente. Você está querendo ver a obra de Deus crescer, porque quando nós nos unimos e nos ajudamos uns aos outros, nós estamos fazendo o reino de Deus cada dia mais crescer. E aí eu lembro da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, como ela crescia assustadoramente, né? Não era só na palavra, mas era na ajuda do cotidiano. E isso ficou tão arraigado no coração deles, que eles começaram a vender aquilo que tinha para que todos tivessem uma vida tranquila, uma vida boa, sem que lhe faltasse nada. E quantas vezes você pode, como dizia o nosso pastor Zeneco, né? Nosso grande mestre, né? Que está em memória. Ele dizia: faça o que você sabe e faça o que você pode. E aí onde está? Você está fazendo o que você pode e o que você sabe? Porque muitos podem e sabem e não faz. Aí peca, né? Porque a questão do pecado, irmãos, quando nós falamos de pecado, é uma questão interessante que já vem logo na mente, né? Prostituição, adultério, roubo. Mas mentir é pecado, não amar o irmão é pecado, pelejar contra o irmão é pecado, né? Então a gente precisa entender esses detalhes dessas armaduras para as nossas vidas. Então hoje nós estamos aqui aprendendo sobre essas 3 armaduras, né? Que nós falamos sobre o cinto, nós falamos sobre a couraça e agora sobre o calçado, e que você venha meditar profundamente nisso e que através desse vídeo haja uma mudança de vida no seu viver a cada dia. A gente sabe quando a gente está fazendo errado, quando está falando errado, quando está cometendo erro, nós o bem sabemos. E aí o que é que nós precisamos fazer? Precisamos nos ajoelhar, né? Pedir força a Deus para a mudança, porque tem que haver mudança. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos conduza e a gente consiga fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle é agradá-lo. E precisamos ter esse desejo de agradar ao nosso Senhor. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando grandemente e poderosamente. E compartilhe o nosso canal. Amém?